Então, Ok, então, Burato, agora gravando, seja muito bem-vindo. Então, Analética em Prosa, é com você, se apresenta e logo depois faça a sua exposição. ok, Hugo e camaradas presentes aqui na nossa transmissão, uma boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no Analética em Prosa, conversando um pouco sobre esse tema que foi o grande motivador dos meus estudos, né? Ou foi objeto dos meus estudos, né? Eu vou me apresentar então brevemente, eu sou o José Burato, sou graduado em filosofia, quando eu tive o grande prazer de ter como professor o nosso querido Hugo Alain, na ocasião, pela Universidade Metodista. Foi justamente em filosofia que começou o interesse por pensar este problema, não é, sobre a violência policial. Na ocasião, tive contato com o pensamento do Althusser na faculdade e vi na teoria do Althusser, a teoria da ideologia, uma grande possibilidade de tentar explicar, tentar esclarecer, né? Primeiramente para mim mesmo, o que acontecia com um ser social, uma pessoa vindo do povo, que repentinamente, ao entrar numa corporação como a Polícia Militar, ela modificava bastante. E por que eu tinha esta afetação? Porque eu fui policial militar. Eu fui policial militar, saí da corporação como terceiro sargento. Eu tive em mim muito dos efeitos, não é, da vivência dentro da Polícia Militar, nesta transformação de comportamentos, de sentimentos, na maneira de se ver o mundo, né? Na maneira de se ver o mundo. E, a partir dali, então, fiz um trabalho, a professora Suzy, que foi a minha orientadora da época lá, conduziu os trabalhos nesse sentido, e, ao terminar o TCC, eu achei que eu tinha descoberto a América, né? Falei, poxa vida, então, toda a razão, toda a lógica, toda a origem da violência policial está na sua militarização. Eu pensei, está aí, então é simples. Se a origem é a militarização da polícia, desta violência policial, então basta desmilitarizá-la. Muito bem, encerrei a faculdade, a graduação em filosofia com esse pensamento, aí eu fui para o mestrado em gestão de políticas e organizações públicas, na Unifesp. E lá, como era um mestrado para políticas públicas, eu tinha que apresentar alguma sugestão. O meu tema ainda continuava sendo segurança pública e a violência policial. Aí eu me aprofundei mais nos estudos e aí eu tive contato, então, com aquilo que nós chamamos de o fenômeno da institucionalização de comportamentos. Como que é esse processo? É um fenômeno também que é um gargalo muito difícil de ser superado, e isso eu pretendo, no transcorrer da apresentação, esclarecer um pouco, né? E, enfim, acabei concluindo que a militarização, a desmilitarização da força policial, por si só, não era suficiente, ou não era uma garantia de que esta violência policial sequer minimizasse. Porque a institucionalização é aquilo, você passa o comportamento de gerações para gerações, e uma grande questão que veio na época do mestrado era a seguinte: a Polícia Civil, ela não é militar e, no entanto, reproduz a metodologia da ditadura militar. O método adquirido na ditadura militar, que nós vamos discutir isso também com mais profundidade. E hoje eu estou no doutorado de Economia Política Mundial pela UFABC, onde a gente pode estudar um pouco mais sobre a sociabilidade capitalista, que é um outro foco, que, na verdade, dá uma outra dimensão para o olhar da violência policial e de todos os problemas de uma sociedade capitalista, tipicamente capitalista. Então é isso. Eu escrevi um livro que foi baseado na minha dissertação de mestrado, chamado Ditadura no Gatilho, a institucionalização da violência policial, a qual a Analética tem, inclusive, o link do PDF, né?
quem quiser ter contato, pode fazer um contato com o Hugo, eu peço, com o Hugo aí, com o pessoal da Analética. Vocês têm, né, Hugo? Ou se precisar mandar, eu mando novamente, ok? E, bom, enfim, esse foi meu trabalho de nível acadêmico e de estudos, grosso modo. Eu fui, como disse, policial militar, saí como terceiro sargento da Polícia Militar, depois participei da formação da Guarda Civil de São Bernardo do Campo, em 99, trabalhei lá até 2004, meados de 2004, saí, retornei novamente, e onde eu fui o gerente do setor de inteligência e estatística da Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, onde pude acrescentar muito mais conhecimento ao trabalho, né? Dentro da linha da segurança pública também. Aí eu gostaria de entrar, já nesta apresentação, Hugo e camaradas que estão nos assistindo, de quando nós falamos na origem da violência policial. No primeiro momento, isso ocorreu comigo, ocorre com muita gente também, nos vem muito à mente a época da ditadura militar. Então, é comum, de fato, nós colocarmos a ditadura militar como a origem da violência policial. Então, vamos lá. Nós estamos falando de violência policial, mas o que é, antes de tudo, a violência policial? O que significa isso, a violência policial? Porque a violência é um tema muito amplo. A violência nós temos de diversas formas. Muito bem. Quando nós falamos da violência policial, eu estou me referindo, primeiramente, à truculência das forças policiais contra os movimentos populares e sociais que nós temos no Brasil, desde a formação deste país aqui, e não é só aqui, nós temos no mundo também, no mundo todo. Eu estou falando da execução sumária, eu estou falando da tortura, estou falando também, e isso é pouco comentado quando falamos de violência policial, do número excessivo e absurdo de abordagens policiais. Essas abordagens, essas blitz, essas buscas pessoais que ocorrem, ela compõe esse conjunto da violência policial. Muito bem. É importante para nós termos isso em mente, do que nós vamos falar, para situarmos até dentro da história, dentro da própria história, qual é a função do Estado, qual a função da sociedade, qual a função da ideologia e de todos esses processos que nós temos. Quando nós falamos a violência policial, muito bem, a primeira coisa que devemos perguntar, aliás, eu vou até dizer algo, uma matéria que eu li hoje e muito me surpreendeu, eu achei que esta ocorrência tinha acontecido aqui no país, no Brasil. Eu li que uma menina de 9 anos foi algemada por 2 policiais porque teve um surto na escola, 9 anos. Ela é autista, teve um surto na escola. Para ser dominada e retirada de lá, a polícia algemou a criança, qualquer um lendo a matéria, não lendo apenas o título, não lendo a matéria, poderia até imaginar que tinha sido no Brasil, e não seria difícil mesmo ter ocorrido isso no Brasil. Porque nós temos aí absurdos diários, não é? Todos divulgados pela mídia, inclusive. Isso aconteceu na Austrália. Então, nós temos a Austrália, temos Estados Unidos, temos carabineiros, temos na França, nós temos em todos os países do mundo, nós temos uma polícia violenta em certos graus. Então, isso aí não é privilégio do Brasil. Todas as polícias do mundo são violentas. O que muda em tudo isso? O que muda, na verdade, o grau de violência? O que muda o grau de violência é justamente o desenvolvimento da sociabilidade capitalista daquele país, que cria uma particularidade, ou que é feito de uma forma particular, ou mesmo de uma forma singular, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, se nós pegamos o mundo, nós formos dividir, nós aceitarmos a teoria da dependência, né, nós aceitarmos as teorias que colocam o capitalismo dependente, não é? Essa construção dessa sociabilidade dependente, subordinada, então nós temos que verificar os instrumentos que esses estados capitalistas têm para a contenção da população, não é? Para domínio mesmo da própria população, visto que é um sistema capitalista, como nós sabemos, que gera desigualdades sociais, que gera miséria, gera pobreza, gera diversos tipos de conflito. Então, entender, primeiramente, isso é fundamental.
A tal ponto, Hugo e camaradas da Analética e camaradas que estão nos acompanhando, que nós podemos afirmar que é fundamental para a compreensão do problema e no pensar, na reflexão para a solução deste problema também. Então, quando nós colocamos a ditadura militar, é bem uma questão para nós. A ditadura militar, ela traz uma herança, ela deixa uma herança, sim, ela deixa herança. Mas ela é a origem da violência policial? Ou a própria ditadura militar também não é a decorrência de uma outra coisa? Se a ditadura militar é decorrência de uma outra coisa, logo tudo aquilo que a ditadura militar traz em si também é decorrência dessa outra coisa. Por que nós tivemos a ditadura militar? Por que nós tivemos ditaduras em Vargas? Por que nós temos a autocracia? Não é? Por que nós temos a autocracia? Vamos então primeiro colocar, já que hoje é um bate-papo, nós não estamos falando do curso ainda, né, Hugo? Não é o curso ainda, evidentemente. Por isso que ele é dividido, e uma das fases dele, uma das mais importantes, inclusive, é o desenvolvimento da sociabilidade capitalista brasileira. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar um pouco no tempo e pensar no Brasil. Como se formou o Brasil? O Brasil, uma colônia de Portugal, como tantas outras colônias que nós tivemos, teve, dentro da trajetória da Revolução Industrial, do desenvolvimento capitalista, teve um desenvolvimento, o que é chamado de hipertardio. Nós podemos considerar, por exemplo, que a Prússia teve um desenvolvimento tardio. Não é? Por aí se explicam as guerras, se fala muito do fascismo, do nazismo, da expansão imperialista, que havia essa necessidade para a concretização de um capitalismo autônomo, né, e não dependente, enfim, em que pese essa via prussiana ter sido tardia, a nossa, que se deu pela via colonial, ela é considerada como hipertardia. Ela se deu muito tarde, e ela se deu num momento e de tal forma que ela não conseguiu uma autonomia do seu desenvolvimento capitalista. Então, ela se dá de uma forma dependente, uma forma subordinada, então, a uma burguesia internacional, uma burguesia externa. Então, a nossa burguesia, que até ela mesmo é discutível, se nós formos pegar o conceito do que é burguesia mesmo, o conceito histórico do que é uma burguesia mesmo, como se forma a nossa burguesia, né? Normalmente, senhores de terra, dentro da nossa história, não é? Sim, você está aí, perfeito. Agora eu vi, me perdoe, só saiu a telinha aqui, eu não consegui enxergar. Achei que tinha caído. Então, o nosso país ele tem um desenvolvimento capitalista, que nós chamamos, isso está, e a linha que eu sigo, a linha de raciocínio que eu sigo, está em José Chazin, um pensador brasileiro que traz a teoria do desenvolvimento da sociabilidade capitalista por via colonial. E ela traz, então, para nós consequências muito funestas dentro do nosso desenvolvimento. Uma coisa que ela traz para nós, acima de tudo, que para nós é fundamental, é a formação de uma burguesia que não conhece a democracia enquanto forma de dominação. Ela traz uma burguesia que governa, que domina pela autocracia. Não é? De que forma? Ora, por ditaduras militares, ora por uma autocracia institucional, vamos colocar assim, onde o direito, inclusive, tem uma fundamental importância. Da República para cá, principalmente se nós observarmos isso, fica muito evidente. Não é? São militares no poder, depois, quando entra civil, ainda dentro de um sistema de dominação muito bruto em cima da sua população, depois, novamente, uma ditadura, depois, conflitos, golpes seguidos um atrás do outro, tentativas de golpes, militares legalistas segurando de um lado, não é? Militares golpistas derrubando de outro, não é? Mas sempre, ou pela linha do próprio direito das instituições, do seu Congresso,
ou pela linha política, não é? Ou pela linha das armas, ela vai tocando de acordo com as necessidades desta elite autocrática, não é? Desta autocracia. Então, desta forma, a democracia, para nós, é uma palavra apenas, ela é um sonho, ela é uma ilusão, ela é uma intenção, mas nós não conseguimos, não tivemos ainda essa democracia ao nível que tem a democracia, por exemplo, nos países de capitalismo clássico, com as burguesias clássicas, não é? Onde a democracia, em que deve ser também uma forma de dominação, ela é uma outra realidade para esses povos. E por que isto também? Porque como o nosso capitalismo construído por via colonial, atrófico, que não se completa, que não consegue se completar, que é dependente, é subordinado, ele necessita, então, ter a exploração da mais-valia para saciar a elite interna e também mais exploração de mais-valia para a remessa para a elite dominante mundial, que domina a própria nacional. Então, isso traz para nós uma dupla consequência, não é? Razão pela qual precisamos ter instrumentos e instituições. Quando eu falo precisamos, eu estou falando da nossa elite, nossos dominantes. Precisam ter, então, instrumentos e ferramentas necessárias para conter e dominar esse povo. Então, se nós temos instituições policiais fora do país, que já são violentas também, aqui nós temos duplamente violentas. Então, isto justifica, em grande medida, o porquê da necessidade de se manter uma polícia militar, por exemplo, dentro de um país. Não é por quê? Porque você vai ter os próprios agentes desta polícia militar também estão dentro deste processo de superexploração. Também estão dentro do processo de necessidades enquanto sociedade. Então, ele tem lá dentro um regime muito forte, uma ideologia muito forte, para mantê-lo servil àqueles ideais. Não é? Àqueles ideais. Esta é a origem da nossa própria ditadura. Então, se ela é a origem da nossa própria ditadura, ela também é a origem da própria violência policial, e não só da própria violência policial, de todas as mazelas sociais que nós temos. Daí deriva a ideologia dominante, inclusive, que é a que está no povo, que é aquele que faz, inclusive, pessoas como tem no Paraná, por exemplo, participarem de uma votação, de um plebiscito, para escolherem, dentre 256 escolas do Estado, se serão no modelo cívico-militar ou não. E não é surpresa ver que já uma boa parte delas já passou no plebiscito, porque eles têm que ter um pouco mais da metade da comunidade escolar votando a favor, né? E 56, me parece que dessas 200 e poucos, já se tornarão, já foi autorizado, e a maioria das demais estão no mesmo caminho para que isso ocorra, não é? Trazendo um modelo cívico-militar para essas escolas. Isso demonstra também porque o próprio povo, sendo superexplorado, morando na periferia, nas favelas, sendo parte do povo negro, não é? Que é o que mais sofre neste país aqui, acaba sempre optando ou defendendo um modelo social que lhe é muito estranho e que lhe é muito agressivo, porque isso está contido em uma ideologia geral, que é que o homem e a mulher, quando entram na corporação, já leva e chega lá, ela tem, então, um acréscimo de ideologia, que é a parte militar. Muito bem, mas então a ditadura militar não tem nada com isso? Ela não traz herança nenhuma? Sim, ela traz. Ela é a origem de alguma coisa. Ela é a origem de quê? Ela é a origem do método da violência. Falar de violência é uma coisa, o método que você utiliza na violência é outro. E por que isso? Porque na época da ditadura militar, a polícia, as nossas polícias aqui no Brasil, já tinham um histórico que vinha desde a vinda da coroa portuguesa para cá, quando fugiram da guerra, fugiram da França, na realidade, e chegando aqui, Dom João VI criou, então, a sua guarda, uma espécie de uma polícia à época aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não é? E ele era comandado pelo exército português, que na ocasião já tinha forte influência prussiana,
Basta lembrar que essa influência prussiana foi o que profissionalizou verdadeiramente as Forças Armadas do mundo todo. Eles trazem conceitos que são conceitos defendidos e mantidos como a alma militar até os dias de hoje. Ocorre aquilo que Foucault chamava de docilização dos corpos, não é? Nós podemos acrescentar de mentes, de almas, de como você quiser pensar, como nós quisermos pensar. A grande verdade que é a total submissão do homem e da mulher a uma forma de agir e de obedecer prontamente, sem questionamento. Não é? A partir dali, daí vem em 1831, o evento que Dom Pedro I já não era mais, não governava mais o país, seu filho estava como regente, mas não podia assumir. Na verdade, como regente, não, era ele que seria governo, mas era menor, não poderia, então vêm os regentes no apoio, e um deles é o padre Feijó. É o padre Feijó que cria, então, naquela ocasião, a possibilidade de as províncias terem suas forças policiais subordinadas, então, aos governadores, aos presidentes de província da época, e é daí, então, que nasce a nossa Polícia Militar no estado de São Paulo, por exemplo, vamos usar ela como um parâmetro, né, como um ponto de partida para tentar compreender as demais também. Né? Na ocasião, 1831, é formado uma corporação com 130 homens, cavalaria, infantaria, tudo mais, 130. Daí deriva a canção da Polícia Militar, os 130 de 31. São os 130 homens de 1831, da formação por Tobias de Aguiar. A partir de lá, ela se desenvolve, ela entra nos anos de 1900, no comecinho de 1900, já como força pública no estado de São Paulo. Tem, no começo do século também, lá por 1905, 1906, a intervenção da missão francesa, aí entra um novo conceito de militarização, uma nova profissionalização que vem da França, que era o país top da época nesse sentido, da França, que organiza essa força policial no estado de São Paulo a tal ponto dela assustar as próprias forças armadas do país. Ela tinha muito mais organização militar do que as forças armadas do país. Basta lembrar que a força pública chegou a ter campo de aviação, carro blindado, lança-chamas, foi comprado uma quantidade de fuzis enorme na época, foi modernizada e muito bem treinada. Muito bem treinada. Era tamanha a importância da força pública que também, lembrando que a época de Getúlio, quando ele pensou em implantar a sua ditadura, ele antes consultou informações se haveria reação da Força Pública de São Paulo ou não. Porque se houvesse reação da Força Pública de São Paulo, poderia colocar o país numa guerra civil, porque era uma força capaz de enfrentar realmente. Capaz. Mas não houve. Isso foi contornado politicamente a ocasião aí, é uma longa história, e isso a gente pode ver no curso. O próprio desenvolvimento da sociabilidade capitalista dependente subordinada, baseada em Chazin pela via colonial, é algo que a gente está oferecendo também no curso. Então, podemos ver que, quando nós falamos de um curso, falar sobre a segurança pública, ela é um pano de fundo, porque nossos problemas estão para além da segurança pública, não é verdade? Mas ela serve como pano de fundo para nós compreendermos a própria realidade brasileira. Porque nós abordamos a origem de todas as nossas mazelas, praticamente, inclusive da própria política, inclusive da própria formação de direita e esquerda neste país, de pensamentos de direita e esquerda neste país, que justificam um atual governo como nós temos hoje, por exemplo. Tá certo? É uma coisa onde nós podemos buscar a origem de tantas coisas e, quem sabe, nos dar uma base para pensarmos saídas ou contribuirmos nas discussões. Não é? Então, quando nós falamos de um curso de segurança pública e violência policial, ele está para além deste assunto propriamente dito. Não é? É ele também, mas é muito mais do que ele. Aí, voltando dentro dessa contribuição, a Força Pública do Estado, ela prossegue, ela é truculenta com os movimentos, porque ela era uma arma política na ocasião, era uma arma da oligarquia, era uma arma da política convencional, como havia, uma arma para reprimir adversários políticos, não é? E para usar também contra os movimentos populares, movimentos de trabalhadores, movimentos sociais, como aconteceu em 17,
com a greve geral, quando a força pública foi colocada nas ruas com metralhadoras pesadas para dissuadir esse movimento mesmo, e conseguiu, pelo que nós podemos observar historicamente, aí conseguiu de fato. Então, ela tem um histórico de participação na Guerra do Paraguai e diversas outras guerras e manifestações importantes que estão, inclusive, na bandeira, no brasão da bandeira da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A última estrela do brasão é uma referência àquilo que eles chamam de Revolução de 64 e que nós chamamos de golpe civil-militar. É uma alusão, então é um ponto de honra. Se você tem estrela, é uma honra, é um orgulho você ter feito aquilo. É um orgulho ter participado, dissuadido da greve de 17, é um orgulho ter participado da Guerra do Paraguai, é um orgulho ter participado da Revolução de 64. Então, ora, esses sinais, esses símbolos mostram para nós, não é, o que é determinada corporação, determinada instituição deste Estado, deste grupo gestor dos interesses de uma burguesia autocrática, tem a nos oferecer, e nós aceitamos, passivamente. Quando vem o golpe civil-militar, você tem um desenvolvimento, né, dentro disso tudo que eu falei, ela era truculenta, sim, sem dúvida nenhuma, dentro desse processo que nós falamos. Quando chega na época da ditadura militar, é o ponto capital de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque, nesta ocasião, ela é inserida nos aparelhos repressores do Estado brasileiro, do Estado do regime militar. Na época da ditadura militar, os Estados Unidos conta com uma escola muito importante no Panamá, criada no Panamá, chamada Escola das Américas, criada pelos próprios Estados Unidos. Nesta escola, eles ensinam os militares e muitos governantes da América Latina a enfrentarem a situação do inimigo interno, a tornarem as suas ditaduras dentro de um contexto de Guerra Fria, de não permissão do avanço da ideologia comunista e dentro dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, evidentemente. Então, toda a técnica e metodologia ensinada nessa Escola das Américas vem da França, foi desenvolvida pela França nas suas guerras coloniais da Indochina e da Argélia, chamada de ou guerra moderna, técnicas de guerra moderna, ou técnicas de guerra revolucionária. Aqui no Brasil era muito em voga se chamar a guerra revolucionária, se falava muito da guerra revolucionária. E em que consistia isso? Basicamente, essas técnicas consistia justamente, primeiro, você tem que encontrar o inimigo. O inimigo, neste momento, não é mais o inimigo que está fora do país. Não é como enfrentar o exército do Paraguai, que tem um uniforme próprio, uma língua própria, que você sabe onde está, né, dentro de uma guerra convencional. Não. Este inimigo é interno, ele está no seio do povo. Ele pode ser alguém da família, pode ser teu vizinho, enfim, ele tem lugares que ele mora, você tem que localizar o inimigo interno. E para você localizar o inimigo interno, evidentemente, você tem que fazer a abordagem. A abordagem é um grande instrumental para você encontrar esses inimigos internos. Pessoal, só para nós termos uma ideia, em 2013, no estado de Nova York, ocorreram cerca de 450 mil abordagens na população feitas pela polícia daquele estado. Isso representa, mais ou menos, 2,3% da população daquele estado no ano de 2013 inteiro. No estado de São Paulo, no mesmo ano, realizou-se abordagem em cerca de 33% da população, que equivale, mais ou menos, a 15 milhões de habitantes. 15 milhões de habitantes. Nós vamos falar, claro, mas não dá nem para comparar. Estados Unidos é um país, o Brasil é outro. Eles têm uma realidade e nós temos outra. A situação socioeconômica deles é uma, a nossa é outra, sim, sem dúvida nenhuma. A história do desenvolvimento capitalista deles é uma e a nossa é outra. É isso que eu quero dizer, inclusive. Vejam o grande diferencial. E o outro, eles não tiveram uma ditadura militar e nós tivemos. Essa é uma diferença brutal. O resto deve ser, sim, levado em consideração. Mas o fato de termos uma ditadura militar naquela época, ter sido ensinado aos nossos militares, isso repassado às polícias, tanto militar quanto civil, o que tinha como órgãos de repressão foi passado, não é de muita importância, porque isso se institucionalizou dentro dessas polícias.
Isso ficou como uma prática, um hábito correto, um hábito que dá resultado. Não é? De tal forma que hoje um garoto que entra dentro da Polícia Militar, por exemplo, que desconheça a história, não é que desconheça, fala, nossa, tá, teve uma ditadura, mas como é que foi essa ditadura? Nem sabe exatamente o que aconteceu no país aqui, ele entra lá em breve tempo, por ter contato com os mais antigos, que já estão institucionalizando tudo isso, ele começa a reproduzir os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, os mesmos hábitos. Aí a bandeira do bandido bom é bandido morto ganha uma força enorme. Que paisano é bom, mas tem muito, é outra que ganha também, é muito, uma bandeira que ganha muita força também, não é? Bom, muito bem. Então, a abordagem para que servia? A abordagem servia para você localizar esses indivíduos, localizar o inimigo interno. Uma vez localizado, como ele fala, como ele dá o serviço, vamos usar esse vocabulário, na tortura. Na tortura. Então, a tortura era usada para justificar uma barbárie do Estado. A tortura era uma barbárie do Estado. Essa barbárie era usada para justificar que, através dela, você poupava a vida de 10, 15, 20, 30 inocentes. Isso era utilizado na França e na Argélia. Sartre, inclusive, tem um texto muito bom, um livro chamado A Tortura, que ele faz o prefácio, Hugo e camaradas, na qual ele diz, né, como era utilizado. Então, em nome disso, se torturava todo mundo, né, se torturava o adversário político à vontade, não é? Em nome de se descobrir onde era a célula comunista, para que ele dissesse onde era a célula comunista. Não é? E isso foi amplamente utilizado aqui, a tortura. Para o camarada dizer onde era a célula, dizer onde eram os inimigos, e eles eram rotulados de terroristas por quê? Eles eram guerrilheiros, o pessoal, a guerrilha também veio um bom tempo depois que já estavam torturando. Tá? A guerrilha vem com uma resistência ao excesso da barbárie que estava havendo, dentro de uma condição quase que insuportável. Né? A guerrilha vem nesse momento. Então eles já faziam isso anteriormente, que não tinha justificativa. Mas usa-se isso como justificativa e chamava-se os guerrilheiros de terroristas, e não era só guerrilheiro, não. Professor de filosofia que fosse falar de Marx, também era inimigo. Índio, caramba, índio foi torturado, o índio era comunista, era inimigo interno. Padre, né, dentro de tantos outros, sindicalistas. Não é? Então, todo aquele que era adversário do regime era um inimigo interno. Então, havia um abuso do próprio abuso. A tortura em si já é um abuso, já é uma violência. Havia uma violência sobre a própria violência contra esses inimigos internos. Muito bem. Então, a tortura justifica-se no pensamento da ditadura nesse sentido, é a execução sumária evidente, situação de guerra. Uma situação de guerra, a eliminação dos adversários, que se justifica dentro desse processo de guerra. A guerra em si já é uma desumanidade. Não adianta tentar encontrar justificativas para ela, a não ser a defesa da tua pátria. Talvez seja a única que justifique é a defesa de uma invasão injusta exterior, aí tudo bem. Mas tirou isto, não é? É como pensar numa guerra. Então, este método que é ensinado na Escola das Américas aos nossos militares chega às PMs e à Polícia Civil também. E, principalmente a partir da UBAN, no estado de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil participa de forma muito intensa dentro dos mecanismos de repressão, com estas técnicas. Termina a ditadura militar, não é? Vem a nossa Constituição, dita cidadã e democrática, na qual, aí eu acho que a nossa esquerda, a esquerda política, ela pecou, porque ela não se preocupou com o encaminhamento para a segurança pública, achando que era um assunto que não lhe cabia, e deixou a tutela dos militares simples, de tal forma que toda essa estrutura da época da ditadura é mantida até os dias de hoje. As polícias militares são forças ainda auxiliares e reserva do Exército, elas ainda são militares, são arcaicas, reproduzem a mesma forma de pensar daquela época, assim como as próprias polícias civis. As próprias polícias civis também reproduzem muito daquela época lá. Então, a herança da ditadura militar que ela traz para a segurança pública é isso, é quanto ao método em si. E a gente, é lógico, tem que sempre voltar e pensar nesse desenvolvimento da sociabilidade capitalista brasileira dependente e subordinada, na qual precisa, como super exploradora, precisa de super repressão. Porque se você super explora, você tem que ter uma força de super
super repressora também. Se você explora, você reprime. Se você super explora, você super reprime. Ora, voltando à nossa sociabilidade, se nós vejam, pensando Portugal, lá no século XVI, né? Pensando Portugal como mercador de escravos, um dos maiores, perdia só para o Reino Unido, ganhou muita riqueza com o tráfico de gentes, de pessoas escravizadas. Trouxe mais que o dobro da própria população que tinha Portugal para o Brasil de escravos, de escravizados. Portugal, à época, lá tinha 2 milhões e alguma coisa, Portugal trouxe mais de 4 milhões de pessoas entre o Brasil e outros países pequenos da América do Sul, ganhando muito dinheiro com isso. Aí esta gente escravizada é solta, covardemente liberta, e quando eu falo covardemente liberta, é porque não havia um projeto de integração social para essas pessoas, não havia a menor preocupação com elas. A menor preocupação, a única coisa que tinha para elas era uma polícia forte, repressora, para manter a ordem, mantê-las à distância, nos morros e por aí vai. Não é? Então, nós pensarmos no desenvolvimento dessa sociabilidade e no drama que nós temos hoje, onde essa população negra continua sendo a grande vítima e continuará sendo enquanto não tiver consciência de povo. Aí eu vou parafrasear um pouco Marx, em vez de falar consciência de classe, vou falar consciência de povo. Enquanto não houver essa consciência de povo, meu amigo, né, nós temos aí uma elite que governa pela autocracia ou pela outra forma, que é a ditadura, que não conhece a democracia. E se ela não conhece a democracia e nós temos apenas a democracia enquanto minimamente o direito de votar e ser votado, dependendo do período, minimamente isto, não é? Nós podemos esperar ter a cidadania também? Ora, a cidadania está na Constituição Federal, não é? A cidadania é defendida na Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é muito bonita, mas está no texto. Ela é engodo muito grande. Porque a própria cidadania, se nós formos verificar, vamos ver o país na prática. Na letra é uma coisa, mas ver na prática. O que nós temos na prática? Vamos lá. Começamos então com a polícia militar. Os policiais militares são cidadãos? Não, eles são semi-cidadãos, porque eles não têm garantido a ampla cidadania. Não têm, eles não têm direito a algumas coisas que compõem o conjunto que lhe dá a cidadania. Então, são semi-cidadãos, não são cidadãos plenos. Ora, quem é cidadão pleno? O povo negro, periférico, pobre. Né? Esse povo tem cidadania na prática? Não tem cidadania na prática. Não tem cidadania, não tem acesso a um monte de coisas, nem a segurança, nem a saúde, nem tantas coisas, tá certo? Ele não tem garantida a cidadania. Então, são subcidadãos, semi-cidadãos, é o nome que a gente quiser. A classe média tem alguma? Tem alguma. Quem ainda tem acesso também não é ampla, tem alguma. Não é? Mas pelo menos esta consegue fazer selfie com as forças repressoras na Avenida Paulista, quando fazem movimentações políticas, ao passo que a outra, que é a superexplorada, especialmente o povo negro, o que ele tem é muita bomba de gás, não é cacetete, não é muita repressão quando vão reclamar de direitos. Então, no próprio convívio, nós já notamos. Né? E nós ainda temos, Hugo, aqueles que se julgam acima da própria cidadania, de direitos e de deveres, não é? Aqueles que chegam e falam para alguém, um funcionário público, alguém aí, você sabe com quem você está falando, não é? Ou se você chama o cara de cidadão, como aconteceu, ou cidadão não, eu sou fulano. Então, são coisas assim que ilustram, não é? Que ilustram a nossa realidade. Então, a nossa própria cidadania é consequência. Ora, Estado democrático e de direito, vamos olhar para a realidade. E, olhando para a realidade, nós não devemos nos surpreender. O que nós devemos é conhecer. Isso a filosofia trouxe como uma base das pesquisas, muito importante para mim, pelo menos, que é a busca da origem das coisas. A história é aquilo, a história não acontece aleatoriamente.
não é? Ela acontece sempre decorrente dela própria, sempre decorrente dela própria. Sempre o que acontece hoje tem o porquê de ontem, tem o porquê de anteontem, e assim será. Então, esperar milagres, não é? Muito bem. Nesse contexto, então, já vou adiantar de um bom pulo, já para encerrar, nós entramos no processo do que é o grande gargalo, que é a institucionalização da violência policial, que é ela que é o grande gargalo. Porque nós poderíamos simplesmente desmilitarizar a polícia, mas como responder a esta pergunta, não é? A Polícia Civil, a própria federal, que tem histórico, e as guardas municipais, então, que não são militares, né, que vem como ainda uma grande chance para a segurança pública do Brasil ser um pouco mais amena, ser cidadã, comunitária, popular, não é? Se não for feito alguma coisa a respeito pelos próprios prefeitos, elas já estão assimilando muito desse comportamento da Polícia Militar, das irmãs polícias militares. Por quê? Porque trabalham juntos, fazem bicos de segurança juntos, não é? Muitos já defendem o bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, não é? Então, essa concepção que até isto, não é? Um conservadorismo, uma leitura de mundo diz quem é humano e quem não é humano, né? Ou quem é merecedor de um direito humano e quem não é merecedor desse direito humano. Por isso temos tantos problemas assim. Solução para tudo isto, eu já estou me encaminhando por fim, solução para tudo isso, eu sempre defendi, eu não concordo concordo com a desmilitarização, sim, mas não que eu julgue ela suficiente para acabar com o problema, mas necessária para quebrarmos alguns aspectos históricos, romper com essa unidade com as Forças Armadas, com a história da ditadura, nós temos que romper com a ditadura de alguma forma, nem que seja aos poucos, e quem sabe isso abra o campo, não a carga de aulas de direitos humanos, especial que eles já têm, aumentaram bastante, mas abrir as suas mentes e corações ao texto dos direitos humanos, não é? Ao sentido dos direitos humanos, é uma possibilidade. A unificação das polícias, eu não concordo com a unificação das polícias, eu, pessoalmente, porque eu vejo a união de duas forças problemáticas que iriam criar um grande Frankenstein. Iria criar algo pior do que nós já temos hoje. Não é? Então, eu vejo que uma das coisas que dá para fazer enquanto reforma social está ainda na municipalização da segurança pública, a partir, neste momento, das guardas ainda, mas continuar também dessa forma e eles a reproduzirem a polícia militar, é lógico que nós não precisaríamos de mini PMs, porque não é esse modelo que nós queremos reproduzir, mas um modelo mais humanizado, um modelo mais próximo ao povo, não é? Um modelo que tem a ver com uma sociedade que nós ainda idealizamos, mas ainda não temos. Mas ela teria uma força de segurança, teria que vir junto com essa transformação. Não é? Agora, o fundamental mesmo para a mudança de tudo, e me perdoe, eu não quero, não é uma questão de pessimismo, não é? Mas é uma questão de realidade. Nós temos que ter uma transformação social. Nós temos que transformar a sociedade. Se nós não transformarmos a sociedade, daqui a 15, 20, 30 anos, terão outras pessoas discutindo este mesmo assunto, neste mesmo tom, buscando as origens, o que fazer, o que não fazer, une essa polícia com aquela, manda embora, aumenta a corregedoria, aumenta cadeias, como se isso adiantasse alguma coisa. Não é? Vai estar sempre discutindo isso, nunca vai estar sendo discutido a prevenção primária da violência e criminalidade, que se faz na origem, na causa, na origem, que está na pobreza e na miséria. Né? Abandona-se isso porque o governo, o Estado, não quer e não pode atuar ali por conta do nosso capitalismo dependente e subordinado, né? Desta elite que a ela não interessa a inclusão da sociedade. Ela não tem projeto de mundo, conforme diz meu grande amigo Regis, do Conexão Marxista, ela não tem projeto de mundo para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Então não há como incluir ele. O povo está sempre excluído. Não tem projeto de mundo. O projeto de mundo deles cabe apenas ele, porque está na superexploração da mais-valia, na qual uma parte é deles, e eles estão satisfeitos com isto. Estão satisfeitos com isso, com essa dependência. Não é? Então, essa transformação social é extremamente necessária. Eu deixo aqui isso como entrada, como apresentação, espero ter atendido aí
ao que vocês pensavam enquanto apresentação de um problema que é amplo, que como um polvo tem muitos tentáculos a serem discutidos, sem dúvida nenhuma, né? Não é receita pronta, né? A proposta da gente é discussão, não está em alguém sentar atrás de uma mesa, como tantos secretários de segurança que a gente vê, que chegam com fórmulas prontas, né? Colocando para o município, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo, vou fazer isso, acabar e fazendo aquilo. Há nisso ou uma ingenuidade ou até uma arrogância, porque é um problema muito difícil de você tratar se você não tratar na sua origem, de fato, que é a sociabilidade capitalista nossa, não é? Enfim, é isso. Eu fico aqui aberto para as questões, né? Para a gente debater um pouco, conversar um pouco, tá ok? E, enfim, eu espero que você, o pessoal... Ô, você está mutado. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que está caindo a internet aqui, peraí. Eu acho que o Burato não está me ouvindo. Ou ele deu uma caída lá, ele terminou de falar? Eu acho que foi a dele que caiu, porque se fosse a sua, foi a dele. Foi a dele. Peraí que eu tô tentando ligar para ele de novo. E aí, gostaram da fala dele? Boa, muito boa. Ele havia me dito antes, não sei se quem conhece aqui, o Jerry certamente conhece, a Evelyn também. Ele mora no Riacho Grande. Ele falou que lá tá uma ventania danada e que a energia elétrica tem dado quedas lá. Então ele me avisou anteriormente, pode ser que é isso que tenha acontecido, porque ele não consegue atender agora aqui também, mas de qualquer fato já só a fala dele já valeu e sem interrupções aí, né? O que foi bom, ele conseguiu expor bem. Vamos ver se ele volta aqui. Tentando ligar para ele aqui. Vocês querem fazer uma rodada de apresentação, gente? Já que estamos em poucos, eu acho que seria bastante acolhedor, né? Quem quiser falar, seria bacana, né? Boa Vamos ideia, lá? Hugo. Então vai, Jerry. Se você quiser começar, começa aí. Tá bom. Bom, prazer, galera. Muito legal estar com vocês aí, né? Discutindo um tema tão importante. Meu nome é Jerry, eu sou professor da rede pública de filosofia, sociologia e história, e a gente tem uma proximidade aí também com a analética, tentando fazer essa construção e valorizando esse espaço de conhecimento coletivo, conhecimento, então, participativo. Então, agradeço e me coloco à disposição também, né? Bacana, Jerry. Muito bem-vindo aí. Alguém mais quer se apresentar aí? Minha câmera tá desligada, mas dá para me ouvir direitinho, né? Eu sou a Evelyn, faço parte também da Analética, ali no núcleo, junto com o Hugo e com a Marcela. Estou no último ano de filosofia e estamos tentando aí ver se vai dar certo, e vai dar certo. Já tá dando, né? Essa rede incrível. Tava meio ansiosa já, tanto o Hugo também com a fala do Burato, e tanto com o curso também. Eu acho que agora ele falando deu para entender melhor até do que só lendo lá a descrição do curso, mas acho que agora instigou o jeito que ele explica, né? É muito legal, muito interessante. Só para deixar, é legal isso para quem não sabe ainda, o Burato está oferecendo um curso conosco, a gente está fazendo essa estrutura, né? Então o professor oferece um curso e a gente faz o evento Analética em Prosa, gratuitamente, onde ele pode explicar, já dar alguma perspectiva. Se você gostou da fala dele, ainda que você não queira fazer o curso e puder ajudar a gente a divulgar, a gente agradece demais. O link para o curso está aqui no chat.
partilhando em suas redes sociais, ajuda bastante já, né? Não sei se você entende como funciona o Facebook, as redes sociais, tem a questão dos algoritmos e das bolhas, né? Então é muito difícil sem gastar muito dinheiro, né? Que é o caso nosso, né? A Analética não tem dinheiro ainda para investir bastante em comunicação. Então a gente fica preso em algumas bolhas ali, a gente atinge aquele número de pessoas sempre. Você partilhando em suas redes sociais vai ajudar bastante, porque já quebra essa bolha e já consegue destinar para mais pessoas aí, e a gente agradece demais. Alguém mais se apresentar? Léo, Marcela. A Evelyn excluiu o Léo do núcleo, Léo, você percebeu? Desculpa, Léo! Imagina. Vou aproveitar para me apresentar também, né? Então, meu nome é Leonardo, né? Eu sou membro aqui também da Analética, estou trabalhando na editora Analética, né? Dá tudo certo, a gente consegue lançar o nosso primeiro livro ainda esse ano. E eu também trabalho na rede pública, também, né? Eu sou professor aqui do estado de São Paulo. E bem, acho que é isso, né? E sobre a fala do Burato, eu achei assim bem interessante. Estava pensando numa coisa agora, assim, né? Lembrando até de certas algumas mulheres também que começam a vir com esse conceito de escrevivências, né? Você escrever, né, a partir das suas vivências, né? Então, você tem uma linha de pensamento muito próxima com aquilo que você vive. E eu achei muito interessante, assim, essa fala. Eu vi um pouco disso também, né, na fala do Burato, né? Assim, um pouco assim daquilo que ele passa, que ele vive, né? Ele vai refletindo sobre isso, né? Vai teorizando isso, né? Então, isso, é muito interessante ver isso na prática acontecendo. Eu acho que a gente tem grandes avanços, né, quando a gente faz isso, né? Tipo, é aquele momento que a filosofia, assim, ela tá saindo, assim, do centro, né, do centro acadêmico, né? Tipo, de forma bem expressa, assim, né? Acho isso fenomenal. Eu teria uma pergunta pro Burato, não sei se ele vai voltar, mas aí depois eu faço, não sei se eu deixo no ar aí, depois... Na verdade, acho que eu vou comentar, assim, se essa pergunta, né, caso ele veja depois, né, ele pode comentar de repente, né, porque alguns teóricos, né, fazem uma divisão, né, de um problema na nossa sociedade, que a gente tem mais ou menos a seguinte dúvida, né, a gente tenta encontrar um equilíbrio, assim, para um bom governo, assim, entre segurança e liberdade. Então, a gente tem, por exemplo, a gente vai ter movimentos, assim, que vai falar assim, não, a gente tem que procurar, né, tem que fundamental é a segurança, né? Então, por isso que você vai ter medidas mais rígidas de segurança, mais punitivas, etc, né? E, por outro lado, a gente vai ter, assim, outros teóricos que vão falar assim, não, é importante a liberdade, né? Etc. Só que você tem uma contraposição inerente entre elas, né? Uma contraposição inerente entre elas. Então, a polícia, né, é tipo uma expressão disso, né? A polícia, por hora, ela tenta, né, ela é uma forma, assim, de você controlar, assim, certos humores na sociedade, né? Mas, por outra hora, também, assim, você tem policiais lá que são pessoas humanas, né? Tipo, eles não são simplesmente, assim, mecanismos lá que eles podem seguir ordens, etc. Então, eu queria, assim, né, tipo... Assim, né? Queria ver com ele, né, assim, seria... Como que ele enxerga isso, né? Tipo, em que ponto, assim, né? Por exemplo, né, seria... Até que ponto a polícia poderia atuar, por exemplo, né, como forma, tipo, de proteção à sociedade, né? E até que ponto você está ultrapassando essa linha que você está, tipo, bloqueando demais, assim, as liberdades, né, individuais, coletivas, etc, né? Então, pensar isso de uma forma um pouco mais... Né? Na verdade, acho que é uma pergunta bem difícil isso, tipo, porque os teóricos, eles colocam, assim, né, as pessoas que formulam esse problema, né, eles formulam, mas eles nunca respondem, né, então... Mas acho que seria interessante pensar, tipo, essa perspectiva. Léo, acho que casa bastante com uma coisa que eu estava pensando, que foi essa sua pergunta, que foi a questão de a polícia ela serve para ser a segurança pública, mas o processo que as pessoas têm é o contrário, né? Então, tipo, não se sente seguro perto da polícia, mas se sente seguro perto de um outro, enfim, né? Não vamos citar aqui, mas enfim,
tem comunidades que se sentem mais próximo do próprio, aquele que é chamado de ladrão e tudo mais, do que da polícia. A polícia já é um estigma de opressão, assim, né? Eu digo isso por experiência própria, não vou ser hipócrita de falar que não. Então, eu acho que, por isso que eu gostei da fala do Burato, que ele falou de uma forma, trazendo um pouco a humanidade também do policial, e mostrando, ó, nossa polícia também não é não é bem treinada para lidar com as coisas, lidar com as situações, enfim, né? Mas que é complicado pensar isso que você colocou de liberdade versus, né? Assim, é um problema que eu também estava pensando isso, porque é extremamente complicado. Eu acho que, se eu não me engano, chegou a ter essa pergunta, eu cheguei a ver no próprio jornal, que estava falando sobre a questão uma mulher em São Paulo tinha sido presa e o policial tinha usado uma barra de ferro com ela, foi uma coisa assim, pisou no pescoço dela e ela estava no chão já imobilizada. E aí o especialista estava falando isso, que a polícia também não é bem treinada para lidar com certos tipos de coisa e etc. E aí eu acho que a sua inquietação é a mesma da minha, sabe? Eu entendo. Eu acho que é difícil, assim, estabelecer, assim, parâmetros para isso, assim, sabe? Porque talvez também, né, essa contraposição não seja uma máxima necessária também, né? Teria que se analisar isso, porque, assim, por outro lado, né, a segurança, ela devia ajudar a prover liberdade também. Não sei, tipo, eu penso às vezes, esse problema é colocado de forma um tanto superficial, né? Mas a gente vê, assim, que na prática, né, a gente tem, como eu posso dizer isso, né? A gente, pelo menos assim, conforme que a gente vai vivendo, né? A gente tem pouca liberdade, pouca segurança, né? Então, tipo, parece que... Não sei, tem até algo de errado nessa equação também. Exatamente. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que as questões que a gente vai suscitando sobre o assunto, a gente percebe que são questões estruturais mesmo da sociedade, né? Eu acho que é legal essa abordagem que o Burato faz, e quem lê o livro dele é muito claro isso, assim. Aliás, quem quiser o livro depois, ele autorizou a gente compartilhar, só pedir, ou pelas redes sociais da Analética, ou pelo próprio e-mail, para quem se inscreveu pelo Simpla, a gente passa o livro dele. E aí é interessante perceber o quanto que a violência policial ela é parte de uma estrutura de violência, né, que transcende a própria violência policial, né? E ela é só reflexo disso. E é claro aqui, né? Como o próprio Burato diz, e esse foi um dos motivos dele sair da própria corporação, né? Que é justamente não passar pano para isso, né? A instituição tem toda uma culpa justamente pela forma que isso é reproduzido institucionalmente, né? É interessante a institucionalização da violência como método, né, de repressão, né? E isso é muito interessante a gente pensar, e o quanto isso também, como ele bem disse ali, está na consciência das pessoas, né? Se a gente pudesse falar aqui com o Erich Fromm, um inconsciente coletivo, né? O quanto que esse método da violência está presente na nossa vida cotidiana, né? Isso que eu acho mais legal. E aí me interessa muito a formação do Burato, porque ele começa a pensar isso na filosofia, aí ele faz o mestrado em políticas públicas, e aí agora ele no doutorado ele vai pensar isso de forma política ampla mesmo, né? Com ciências políticas, né? E é bacana esse trajeto dele mesmo, e que nem o Léo falou, né? É um problema existencial, né? Um problema de vida do cara, né? O sonho do cara era ser polícia, tal, conseguiu lá, atingiu, né? Chegou muitos anos na corporação, foi bom. Não é isso que eu pensei, não é isso que eu queria, né? E passa a pensar essa crise existencial a partir disso. Né? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia agora comentar rapidamente. Eu não sei o que vocês acham, e até mesmo nós do Núcleo, é a primeira experiência que a gente faz pelo Simpla para o Analética em Prosa. Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês acharam que foi bom, o processo de inscrição, receber e-mail, tudo isso. Se a gente pode manter esse mesmo. O Juan, a Laura, o Lucas,
O GR, muito obrigado. O Leonardo, Lani, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente, por terem entrado. Se quiserem se manifestar também, fiquem à vontade, tanto pelo chat quanto pelo microfone ou vídeo, né? O que vocês acharam do processo de inscrição, tudo? A gente mantém esse para os próximos? Muito burocrático? Eu gostei. Não? Eu acho que foi bom, só que o Zoom parece que tem gente entrou em contato comigo que não conseguiu entrar. Eu já não sei se foi ela que não conseguiu, né? Ou se foi, enfim. Mas eu acho que eu gostei daqui da plataforma. Enfim, eu gostei. Acho que dá para fazer por aqui. E é mais seguro também no processo de inscrição do que como a gente estava fazendo também, né? Eu não conhecia essa ferramenta aí, a Simpla, né, que chama. Eu acho que é bacana, né, porque é o que a Evelyn falou, né, você consegue organizar melhor. Eu só não sei como que o pessoal tenha de facilidade para usar o Meet, né, que a gente está usando, para acessar aqui, né? É o Zoom. Porque eu demorei para No, conseguir achar o link, cara. Ele no mandou por e-mail, e-mail. isso, no e-mail vocês viram que no e-mail tinha uma coisa amarela lá, escrito acesse por aqui. Isso. Mas E aí aí ele vocês pediu para clicam, instalar acontece o quê? Então, no meu caso, pediu para instalar um monte de coisinha e tal, eu achei estranho. Aí eu dei uma olhada no YouTube como que fazia. Aí falou, não precisa instalar nada, é só você pedir para entrar direto pelo navegador, né? Mas é tranquilo, é bem fácil de usar. Eu que estava perdido mesmo no começo. Entendi. A segurança, eu não tenho dúvida também, muito seguro, bem tranquilo. E aí o que pesa um pouco é um pouco dessa burocracia. Instalar, por exemplo, eu não sabia que tinha que instalar, porque eu já tinha instalado o Zoom no meu computador, no celular e tal. E aí eu testei, mas para mim foi bem tranquilo. A hora que eu cliquei, já abriu. Já abriu, né? É o Zoom, é isso mesmo. O Meet é outra coisa. É o O Meet Zoom. é do Google, né? É. E deve dar também para transmitir quando, acho que privado assim, pelo YouTube, não dá? Eu não sei se consegue conectar nos dois. Só os cursos pagos, os gratuitos não. Ah, entendi. É. Nós estamos oferecendo esse do Burato, por exemplo, alguns outros. Não sei se vocês viram também. O outro é Pensar com os Pés no Chão, que é uma introdução às filosofias descoloniais. Deixa eu colocar o link aqui para a gente, para mostrar também. Então, se você puder também ajudar a divulgar, etc. Nós estamos testando os modelos agora, né? E tentando chegar em modelos bons aí, que seja bom para todo mundo. Coloquei o link aqui no chat também, ó. Então, se puderem ajudar a divulgar também. O GR, com certeza, GR, depois a gente vê para ofertar cursos também com a gente. E quem mais quiser também, Lucas, Juan, Laura, Leonardo, Lani. A gente está bastante aberto aí a propostas e tal. A gente ainda não abriu isso justamente porque estamos testando aí qual é o melhor modelo e tal, para adotar um único modelo para a gente poder avançar. Né? Tocar o barco, né? Nós temos 117 professores pré-inscritos já cadastrados para oferecerem cursos, né? O que é muito bom, a gente fica muito feliz disso, então a gente quer fazer direitinho, né? Sem a preocupação de fazer em quantidade, mas pelo contrário, né? A qualidade, o acolhimento, o respeito às pessoas é o que a gente tem prezado aí nos processos. Aí. Hugo, tem uns comentários aí também, acho que se você quiser ler o comentário do pessoal, que alguns acho que não estão conseguindo falar, por causa de barulho, enfim. Ah, Laura, que legal. Eu vou Tem ler o Juan então. também. Quer ler? Leia o da Laura aqui, Jerry, sua aluna. Tem antes da Laura que tem um comentário do Juan, né? Ó. Achei bem interessante a fala dele, muito bom, e o acesso foi tranquilo, o Juan dizendo, né? Então, acho que é legal. Eu gostei desse esquema aqui que dá para a gente interagir, né? Quando você pega para fazer curso pelo Hotmart,
pelo curseria, não dá para ter essa interação, né? A Laura, sim, a Laura é uma querida, foi aluna minha e é uma pessoa que, para mim, é uma referência de vida e de militância, grande militante. Meu nome é Laura, fui aluna do GR há alguns anos atrás e hoje sou graduanda em farmácia. Embora tenha ido para a área de saúde, nós também discutimos bastante sobre políticas públicas, principalmente sobre os direitos e deveres de cada um. Quando o palestrante falou sobre a transformação da sociedade, achei muito interessante, porque é exatamente isso. Precisa se transformar o pensamento da sociedade, mas não ferindo a liberdade de cada um. O assunto foi a violência policial, mas quando falamos de cidadania, existem muitos pontos que precisam melhorar imediatamente. Isso aí, Laura. Obrigado. Bom que você entrou, fiquei feliz. E aí tem o comentário do Lucas, Hugo. Lê aí o do Lucas. Legal, vamos lá. O Lucas eu acho que foi meu aluno em outra instituição, Lucas. Se eu puder depois falar para mim se é você, eu lembro por causa do Kairoff, acho que é. Depois, se puder comentar, agradeço aí. Boa tarde, pessoal. Não consigo abrir áudio e vídeo no momento. Antes de qualquer coisa, grande abraço, professor Hugo. Não sei se reconheceu meu sobrenome, mas fui seu aluno. Ah, isso mesmo, na Metodista, saudade das suas aulas. Que legal, Lucas. Muito bem-vindo aí. E a Laura diz assim, ó, o Google Sala de Aula também é interessante, dá para colocar vários materiais. Então, gente, esse curso do Burato, por exemplo, a gente já vai adotar na plataforma da Analética. A gente tem uma plataforma própria, que é o Moodle, a gente configurou ele, está de uma forma bem simples, eu acho até mais simples do que o Google Sala de Aula, e a gente vai disponibilizar os materiais por lá, o acesso às aulas vão ficar lá direitinho, etc. Então, tudo isso já está previsto aí nos nossos cursos, mas agradecemos muito aí, Laura, pela dica. A gente tem a plataforma própria lá, o Moodle é facinho também, eu vou até escrever aqui, se vocês quiserem procurar depois, é uma plataforma aberta, né? É livre, né? Então é fácil de instalar, de utilizar e tal. Ah, a Laura já conhece também, ó, que legal. Bacana. Esse daí é nosso site, quem puder acessar também. Se você colocar o nosso site /CVA, que é Comunidade Virtual de Aprendizagem, você já visualiza o nosso Moodle também. Só depois do site ali colocar CVA, já aparece o Moodle. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui, lá, CVA. Legal. Ah, não pegou? De novo. Aqui, lá, CVA. Ah, agora sim. Agora vai. Isso, obrigado, Evelyn. Só clicar aí, vai. Gente, eu acho que era isso, né? Não vamos mais... Poderíamos ficar conversando a tarde toda, sempre bom estar com amigos, amigas, mas vamos cuidar da vida e a gente retoma no próximo Analética em Prosa. Valeu mesmo, uma ótima tarde a vocês, estamos juntos e juntas e vamos construindo essa comunidade aí. Um abração.